como vocês estão? A aula de hoje vai ser para você que quer estudar fora do Brasil, porém você já começou a faculdade no Brasil ou você já terminou seu ensino médio e não sabe como fazer. Bem, se você já terminou o seu ensino médio e não começou a faculdade ainda, significa que você vai estar aplicando as faculdades em gap year, ou seja, em ano sabático. Basicamente, a aplicação para quem aplica no final do ensino médio, para quem aplica depois de terminar o ensino médio, é a mesma coisa mesmo, não tem muita diferença, não. A única diferença principal seria que tem que fazer uma redação extra, onde você explica do porquê você ter tirado esse ano sabático, né, esse gap year. E se você quiser, você pode tirar um ano sabático, isso pode ser por diversos motivos. Às vezes, as pessoas decidem tirar um ano sabático porque não se sente preparado para aplicar ainda naquele ano, não sente um currículo tão forte. Ou ainda porque querem viver experiências novas e aquilo que se pular de um colégio para o outro, né, não vai ter essa oportunidade de ver essa experiência. Mas motivos podem ser. E também a gente fala do fator de tirar um gap year sem querer, que é basicamente quando você tira um gap year, não porque você, tipo, tinha essa noção de estar tirando um gap year, mas porque você não sabia sobre o fator dessa possibilidade de você conseguir estar fora. Então, algumas pessoas normalmente vai se preparar só depois que termina o ensino médio, porque durante o ensino médio ela não fazia ideia, né, que tinha a possibilidade de conseguir estar estudando fora. Então, tem essas duas opções. Talvez uma dúvida que possa surgir para vocês é: será que você deve tirar ou não um gap year, né? E eu diria que assim, no geral, não diria que pode ser bom ou ruim, vai depender muito de você e como você vai levar esse gap year. No geral, quanto mais anos de gap year você tem, mais faculdade espera de você, mais experiência o lugar espera de você. Por exemplo, existe faculdade que, tipo assim, na faculdade não, né? Que tira um gap year e não tem nenhuma evolução, não melhora suas extras, não melhora notas, nada. Tem alunos que tiram gap year, né, um ano sabático, conseguem melhorar as notas do SAT, do TED, melhoram as suas extras, realmente tem uma evolução. Então eles também olham muito isso, né, quanto você evoluiu de um ano para outro, né. Então se não teve nenhuma evolução, provavelmente, esse gap year não foi bom. Já teve evoluções, coisas novas, né, para demonstrar faculdade, um gap year é bom. Então você tem que ter muita disciplina quando você pensa ou não em tirar um gap year, né, tipo assim, realmente você vai fazer alguma coisa e não só ficar parado. E eu, sei lá, por exemplo, tirei o gap year e não me arrependo, né? O motivo basicamente por questão de preparação, não tinha preparado se tinha aplicado durante o ensino médio, eu decidi tirar o gap year, né? Porque tava muito corrido e também não queria deixar minhas notas cair. Basicamente por causa disso, né? Se você quiser conversar um pouco mais sobre o fator de tirar o gap year, pode me chamar no Instagram, que é Sara H Word, com 2 Hs. Agora vamos falar sobre o fator de que você já fez faculdade no Brasil, né? Se já começou as faculdades no Brasil, você tem as opções: fazer graduação de sanduíche ou transferência para uma faculdade fora. Vamos falar primeiro da graduação de sanduíche. O que é essa graduação de sanduíche? Basicamente, a graduação de sanduíche é quando você faz metade da faculdade no Brasil, metade nos Estados Unidos, e depois volta para fazer faculdade no Brasil. Então, só nos Estados Unidos, né? A gente também vai para a Europa, outros países, outros lugares, né, também. Mas, basicamente, essa seria a graduação de sanduíche. Se você tem interesse nela, basicamente eu digo você entrar com a sua faculdade, né, com a sua faculdade, então faz, para entender se eles oferecem essa opção, né. Algumas faculdades, por exemplo, como a UERJ, o FRJ, tem uns lugares que eu sei, né, a USP também, elas têm meio que contato parceiro com faculdades no exterior, e por isso facilita, né, você conseguir fazer uma graduação de sanduíche. Agora, o que é questão de transferência? Isso é literalmente o que o nome significa, né. Basicamente, quando você se transfere de uma faculdade para outra, né, que você realmente mudou de faculdade para outra, você está fazendo faculdade em outro lugar. É só um período, não igual a você realmente vai se formar naquela faculdade e ter o diploma daquela faculdade ali da qual você se transferiu. Porém, o processo para transfer não é igual. O processo para quem aplica como first year, né, que é a pessoa basicamente nunca estudaram numa faculdade antes, ele é diferente, tá? Alguns deles, por exemplo, eles em vez de enviar notas das escolas, vão enviar as notas da faculdade. Em vez de enviar as recomendações aos professores da escola, ser da faculdade. Então, mas no geral, assim, a gente não recomenda realmente aplicar como transfer, porque tem duas coisas. Primeiro, tipo, os transfers não têm muita opção de bolsa de estudos, então você precisa de bolsas, não é uma opção para você. E segundamente, pelo fator que, em relação às candidaturas, eles olham primeiro o pessoal que first year, né, que nunca estudou na faculdade antes, depois, no final, só que eles olham as candidaturas do pessoal que está transferindo para aquela faculdade. Então, tem menos chance de ganhar a bolsa e de ser aceito na faculdade. Obviamente, tem sim histórias que vocês conseguiram, mas no geral, a gente indica você aplicar como first year. Mas, Sara, eu já comecei a faculdade, como que eu vou fazer pra, tipo, eu não poder começar a faculdade, não tem como voltar no passado, né? Mas, então, a gente tem uma outra opção.
basicamente tem pessoas que, apesar de já terem começado a faculdade, aplicam como first year. Basicamente, o que significa? Basicamente, elas meio que somem com todas as informações e quando elas estiveram na faculdade. Então, quando você aplica first year, mesmo estando na faculdade, você não pode falar nada na faculdade e também, assim como não pode usar nenhuma coisa que tem na faculdade. Mesmo que você trabalhe voluntário dentro da faculdade, não pode falar, não pode usar. Essa aí, se eu ganhei uma onda da faculdade, também não pode ser falado nem usado eh, quando em questão da sua candidatura. Então esse é o ruim. Mas assim, o negócio é você avaliar a situação, ver as opções, né, que tem pessoas que já conseguiram, né, por exemplo, tem um menino que ele foi estudar nos Estados Unidos numa faculdade lá, e transferiu de uma faculdade para outra, dentro dos Estados Unidos. Eu consegui o bolsa 100%. Então, meio que possível saber como vai ser o futuro, o resultado de tudo isso, mas no geral, é o que a gente falou, os pessoal que aplica como transfer tem menos opções de bolsa e também de ser aceitos. Então, é você olhar em geral e ver o que vai te beneficiar mais e vai ser melhor para a sua situação. Bem, gente, basicamente foi essa. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o que eu falei aqui, pode ficar à vontade também para chamar no nosso perfil, né, no nosso projeto, que é o Better Education Brasil, tudo juntinho, e Brasil escrito normal. E é isso, gente. Fiquem à vontade para chamar a gente, qualquer dúvida, e bons estudos. Tchau, tchau.